Então, minhas irmãs e meus irmãos, estamos em mais uma conversa sobre a Bíblia com o Bispo Humberto. Vamos entrar nos próximos 6. Os próximos 6 livros são chamados de obra historiográfica deuteronomística. Obra, porque é um conjunto, historiográfica, porque trata de narrativas sobre processos históricos. Não é história no sentido moderno da ciência histórica, da descrição dos fatos comprovados de alguma forma. Não, é uma narrativa sobre a história. Pode coincidir com fatos históricos ou não. Vamos ver isso durante a nossa conversa. Vai ser mais de uma conversa, certamente, para 6 livros. Né? E deuteronomística, porque é baseada nos critérios do Deuteronômio, daquela lei publicada pelo rei Josias, que reeditava a lei do Êxodo. Lembra que tem 2 versões dos 10 mandamentos, uma em Êxodo 20 e outra em Deuteronômio 5. E na versão de Josias era ênfase na justiça social. Tá? Justamente, então, depois desses 6 livros, podemos dividir os livros em 2 partes. A parte que trata da tomada da terra, que é, então, narrativas referentes a como as tribos que se formaram depois da saída do Egito foram tomando partes do território, ou dividindo o território e se organizando, através de figuras que eram chamadas de juízes, ou juízas, que eram pessoas que organizavam o povo, as tribos, né? Porque as tribos já eram uma organização de famílias em um determinado território. Bom, aí entre essas lideranças, chamamos de anciãos, geralmente, eram escolhidas uma pessoa para ser juiz, ou seja, para organizar o povo se precisasse se defender do inimigo externo, ou para, se houvesse contendas entre as tribos, dirimir essa contenda, ver como se podia resolver o problema. Tá? Só que, então, essa primeira parte é o livro de Josué e o livro de Juízes. E depois vem, a partir do primeiro livro de Samuel, até o segundo livro dos Reis, todo que trata, primeiro da passagem da vida tribal para a monárquica e depois toda a história da monarquia, que vamos falar mais adiante. Neste vídeo vamos nos concentrar na tomada da terra. E o livro de Josué, com quem abre esta coleção, é um livro que é um único juiz, Josué, que é uma personagem tirada do final do relato do Êxodo, né? Moisés, então, já não conseguindo chegar na Terra Prometida, nomeia Josué como sucessor. Né? E aí, então, pega esta personagem, Josué, e é dito que, então, Josué teria tomado toda a terra, junto com as tribos, toda a terra, num primeiro momento. Só que isto não se verifica na história. Inclusive, algumas relatos de destruição, como a cidade de Ai, por exemplo, a arqueologia sabe que a cidade de Ai foi destruída muito antes. Mas eles sabiam, havia essa narrativa de que a cidade de Ai estava aí e tinha sido destruída, e incorporaram isto à luta contra as cidades-estado. Não era contra os povos. Os cananeus, os fariseus, os jebuseus. Não era o povo inteiro. Era contra as monarquias, que se organizavam em cidades-estado. Uma cidade-estado é uma cidade com uma muralha na volta, e aí dentro dessa muralha estava o palácio, algum tipo de sacerdócio, de culto, alguma divindade, ou a mais de uma, e um exército mantido pelo rei para dominar a terra. E a torre, quanto maior a torre, mais longe a cidade conseguia olhar os campos. Esses primeiros campos eram totalmente dominados pelo rei, que cobrava os tributos, ou seja, até se alvorava em ser dono dessa terra. E até onde o exército conseguia ir para dominar, então, essas as terras da cidade-estado. Havia terras que não podiam ser dominadas por nenhuma cidade-estado. Por aí andavam os pastores e pastoras seminômades, que criavam ovelhas e cabras, né, por esse lugar, e às vezes eles chegavam na cidade. Sempre que chegavam na cidade havia problemas. Né? Então, essa era a cidade-estado, que dominava aquela terra. E as tribos vêm, então, de uma experiência de superação da escravidão, da luta contra o rei dos reis, né? O faraó, porque estes reis cananeus eram também serventes do faraó, para fazer a segurança do Egito na orla, né, do mar Mediterrâneo,
né? E também no norte, para se viesse algum inimigo por aquele lugar, eles dessem uma contida desse inimigo e avisassem o Egito para o Egito reagir. Né? Então, todos esses reis também dependiam do faraó do Egito, que tinha sido derrotado ou que do qual tinha fugido. Lembra que o faraó do Egito era considerado um deus. Então, se foi derrotado o faraó do Egito e os escravos e as escravas conseguiram fugir, significa que havia um deus libertador mais poderoso que o deus ou as divindades do faraó e que o próprio faraó, e que poderiam, portanto, também derrotar os reis cananeus. E aí, então, com esta convicção, começa uma organização tribal de tomada da terra. Né? A terra vai sendo tomada. Mas como acontece isso? Bom, temos os pastores e pastoras, lembra na Páscoa que se reúnem com o cordeiro, os agricultores e agricultoras, com os paisácimos, e também o pessoal do Sinai, Horebe, o Jetro, que eram quenitas, quenita que significa que trabalham com ferro. Então, essa união desses três grupos, tá, com o grupo que fugiu do Egito, fazem com que eles possam, com o ferro, lavrar a terra nas montanhas, que é uma terra muito mais dura, com pedras. E aí eles conseguem se concentrar nas montanhas. E das montanhas atacar os territórios mais embaixo. Porque as cidades-estados não dominavam a montanha, dominavam as planícies. Ou terras próximas à montanha. Né? O início, né? A baixada ou a subida, como se diz, né? Aqui no Brasil, a Baixada Fluminense, a subida, né, tal, né, a Baixada Santista, enfim. Então, a baixada ou a subida, até aí conseguiram. Na montanha, não. Todas as tribos se organizavam na montanha e desciam e destruíam a cidade e ficavam com essas terras. Nem sempre conseguiam fazer isso. Mas no livro de Josué, tomam tudo, inclusive sem fazer nada. É Deus que faz milagre tras milagre e vão caindo as cidades, né, com abelhas, com trombetas, né. Só uma história muito interessante no livro de Josué, no Josué capítulo 2, que é a história da prostituta Raabe. Então, manda espiões, né, para ver como funcionava a cidade de Jericó, para tomar a cidade, e esses espiões andam pela cidade e são meio que descobertos, há uma suspeita de que havia estes espiões, e eles se refugiam na casa da prostituta Raabe, que sim, no burdel, no prostíbulo, né, que Raabe mantinha, onde também vivia sua família. Né? E aí ela esconde estes espiões, porque ela já tinha ouvido falar destas tribos que estavam destruindo os reis. E ele sabia que os reis dominavam e exploravam o povo. Então ela era simpática à luta das tribos, né? Queria se unir a essa luta, quando viu a oportunidade, com a chegada destes espiões. Né? Então ela disse, eu conheço e quero me unir à luta de vocês. Então ela ia colocar uma bandeira vermelha para avisar quando era o momento oportuno de atacar, né? E com a condição de que ele e sua família se unissem ao povo que lutava pela terra. Veja que não há nenhum momento, nenhuma exigência de conversão para nenhuma divindade. Ela não é questionada por ser prostituta, né? Nem ninguém da sua família. Não se pergunta pelo marido dela, por exemplo, onde que está. Né? E ela aparece depois na genealogia de Jesus em Mateus. Quer dizer, ela é, segundo Mateus, da família teológica de Jesus. A prostituta Raabe, sem deixar de ser prostituta, mostra a inclusividade, o amor incondicional de Deus desde o começo. Só que, claro, aparece essa história que ficou isolada e depois Mateus vai questionando, possível, a lei judaica que excluía, incorporar Raabe à família teológica de Jesus na genealogia. Então, muito interessante a história de Raabe em Josué 2. Então, leiam essa história e vejam como questiona muita coisa, né? Inclusive, principalmente sobre o próprio primeiro ou Antigo Testamento. E aí o livro de Josué se divide em duas partes. Os primeiros 12 capítulos, e o número é bem simbólico, 12 como as tribos, né? 12 capítulos, se toma toda a terra, e nos outros 12 se distribui a terra entre as 12 tribos. Só que o problema é serem 12 tribos, porque só houveram 12 tribos depois da monarquia. Antes havia 10, só do norte. Tanto que Davi, para fugir de Saul, se refugia no sul, né? E aí os anciãos do norte vão procurar Davi, e Davi, muito inteligentemente, disse, não vou fazer a capital lá no norte, onde está todo mundo que não gostava de mim. Vou criar mais 2 tribos aqui, e eu fico lá. Né? E chamou esse lugar de Judá, e conquistou a cidade de Jerusalém. Que depois vai dizer essa narrativa que foi conquistada
pelas tribos, não foi por Davi. Né? Então mostra como as narrativas são narrativas de fé, não são descrição histórica exata do que aconteceu. E nem interessa se aconteceu exatamente assim. O que interessa para nós é saber que Deus é esse, o que isso nos diz sobre Deus, sobre o projeto de Deus para a humanidade. Porque eram seres humanos que escreviam naquela época do jeito que dava e se lembravam do jeito que dava. Né? Mas o mais importante naquela época não era a descrição do fato exato, que nem a nossa história consegue descrever muitas vezes, mas do sentido de fé que esse fato tinha. Né? Então, aí então vem a narrativa de Josué, né? Que o nome Josué tem a ver com Josias. Então, quer dizer, é possível que quando Josias fez o Deuteronômio, também fez o livro de Josué como projeto político de reunificar Israel. Lembra, Israel tinha se dividido em 10 tribos para o norte e 2 para o sul. A do norte tinha sido tomada pelos assírios. Então, já não havia mais. Só que os assírios se retiram porque estão vindo babilônicos. E nesse momento de vazio do poder, Josias tem a proposta política de reunificar todo o território de Israel, como era na época do rei Davi e Salomão. Então, é bem provável que o livro de Josué seja o projeto político de Josias de justificar teologicamente a reunificação de todo o território de Israel. Tá? E aí temos esse livro. E os outros livros, Juízes, que vem logo depois, e os outros do Samuel e Reis. Esses são escritos no exílio babilônico. Então, o povo tinha sido, o templo destruído, o povo tinha sido levado para a Babilônia, e aí vem uma pergunta. Por que aconteceu isso? Como que Deus permitiu que Jerusalém seja tomado, o templo destruído, a monarquia acabada, as elites, porque não foi todo o povo, as elites foram escravizadas na Babilônia, mas o povo ficou na Palestina lá, dividindo a terra, mas com todas as referências teológicas e políticas destruídas também. Por isso tem o livro de Lamentações, né, que é dessa época também. Né? Então, por que aconteceu tudo isso? Então, a resposta estava em revisar a história, em voltar para a história e revisar. E eles sabiam que a monarquia tinha muito a ver, o que a monarquia de Israel tinha feito, tinha muito a ver com essa sorte que sofreram depois. Mas já estava o livro de Josué. E o livro de Josué diz que tudo tinha dado certo, que tinha tomado toda a terra. Inclusive, só lá no final de Josué 24, se faz uma aliança, onde Josué diz: eu e minha família serviremos ao Senhor, e não mais os deuses do outro lado do Eufrates. Do outro lado do Eufrates é a Babilônia e a Síria. Não tem a ver com o Egito. Quer dizer, teria que falar, não mais os deuses do Egito, porque a experiência imediatamente anterior tinha sido a fuga, a libertação do Egito. Mas não, ele fala da Babilônia. Por quê? Porque na época de Josias, os inimigos, ou os amigos, porque Josias achava que os assírios eram inimigos e os babilônicos eram amigos. Aí que ele se perdeu. Né? Mas eram da Mesopotâmia. Os impérios que dominavam eram os impérios da Mesopotâmia. Então, por isso Josué disse, não vamos adorar mais os deuses do outro lado do Eufrates, aqueles deuses que justificam a dominação, o império babilônico e assírio. Né? Mas eu e minha família serviremos ao Senhor, e aí todos nós serviremos ao Senhor, e Deus é testemunha que se nós servimos ao Senhor, acontecerão conosco coisas terríveis, que é o que vai acontecer depois no exílio. Né? Então, termina o livro de Josué com essa ameaça que diz, está aí, então, a chave para continuar. Então, eles precisaram recontar a história da tomada da terra, que não tinha um único juiz, tinha diversos juízes, inclusive uma juíza muito famosa, Débora, em Juízes 4 e 5, né? Uma mulher que assume esse papel, né? Junto com a aliada dela, que era uma heroína numa batalha contra os filisteus, porque também contra essas tribos não eram mais os cananeus o problema, eram os filisteus, que ficaram na orla de Filisteu e a palavra Palestina, ficaram na orla do mar, onde está a faixa de Gaza, até o norte, não só da faixa de Gaza até lá em cima, né? Até o Monte Carmelo. Né? Era toda terra de filisteus. Os filisteus estavam organizados em monarquia, tinham exércitos regulares que serviam também ao faraó do Egito. E quando as tribos começaram a produzir, inclusive mais que na época da monarquia, e não tinham um exército regular, não tinham cidades com muralhas, os filisteus entravam e roubavam toda a produção. Então, aí a luta era contra esses filisteus que chegavam para roubar, para saquear e depois voltavam para suas terras. Né?
Então, essa luta que vai se estabelecer durante o livro dos Juízes, que começa com a lista negativa, que diz que muitas terras não foram conquistadas, né? Logo em Juízes, capítulo 1, né? Ou seja, a lista da terra que não foram conquistadas, né? Aí vai dizendo, né? Que tal conquistou tal, e aí foram conquistando, né? Em seguida, os descendentes para atacar os cananeus, né? Depois, mais um pouquinho aqui mais para frente, é, é, aqui diz, por exemplo, Manassés não expulsou, Juízes 1:27. Manassés não expulsou os habitantes, Manassés é a tribo de Manassés, tá? Não expulsou os habitantes de Betzá, de Tanak, de Dor, de Jeblaam, de Meguido e dos seus povoados vizinhos, de modo que os cananeus continuaram morando nestas regiões. Quando Israel se tornou mais forte, submeteu-se a trabalhos forçados, mas sem conseguir expulsá-los. Isto que tinha acontecido na história. Os cananeus sempre ficaram lá. A própria Raabe era uma cananeia que se incorporou ao povo, mas os que não se incorporaram ficaram lá, não conseguiram expulsar completamente os cananeus. E ainda acrescentaram aí o problema dos filisteus. Tá? Diz, porque depois que morreu Josué não foram tão fiéis a Deus. Mas o fato era que nunca essas terras tinham sido completamente conquistadas. Até isso é uma boa resposta ao sionismo de hoje, que diz que toda aquela terra corresponderia ao Estado de Israel. Não corresponde, nunca correspondeu. E teve vários estados de Israel em diferentes momentos. Né? Mas nunca toda a terra, muito menos a faixa litorânea, foi de Israel. Eram filisteus e terras, inclusive, dentro do continente, digamos assim, fora da faixa de litoral, também continuavam cananeus. Alguns forçados a trabalho forçado, outros não. Com outros tiveram que negociar. Né? Então, o livro dos Juízes vai apresentar todas esses outros lideranças que iam e voltavam e o povo aceitava ou não. Tem várias histórias. Então, uma história interessante da Débora e Jael, em 4 e 5, né? Que vai vir um general filisteu, Cícera, atacar. E quando chegavam os filisteus, era quase um genocídio, porque os filisteus tinham armamentos muito superiores. E a própria Débora, primeiro tem um general chamado Baraque, um comandante, né? Baraque, né? Que era para ser o que reunia as forças das tribos para a autodefesa. Né? E tinha o Sangar, filho de Anati. Então, Anati era a deusa da guerra dos cananeus. Então, Sangar possivelmente era um guerreiro cananeu muito famoso, um guerreiro com a fama de ser um grande guerreiro, um grande líder. Mas esses dois homens não conseguem liderar o povo contra Cícera. O povo se apavorou. E o próprio Baraque vai dizer para Débora, lá em Juízes 4, né, vai dizer para Débora, olha, se tu não convocar as tribos, eu não vou para a guerra, não vou defender. Ele ficou com medo. Só a autoridade da Débora, que é chamada em Juízes 5, mãe de Israel, que era capaz de reunir as tribos, mas não conseguiu reunir todas. Muitas tribos não atenderam ao chamado. E aí no Cântico de Débora tem a lista de cada uma das tribos. E por esse Cântico de Débora, que é bem antigo, alguns dizem que pode ser inclusive anterior à chegada do povo do Egito, aí numa luta anterior a essa, depois incorporado à história, porque diz Javé do Sinai, não Javé da libertação do Egito. Mas o fato é que Débora foi uma grande liderança e não conseguiu convocar, mas ela vai listando cada uma das tribos, dizendo qual atendeu o chamado, qual não, e aí vemos que são 10 tribos, não 12. Então não existiam 12 tribos antes de Davi. Então qualquer narrativa que fale em 12 tribos é da monarquia para frente. Mas claro, ficou o número 12 como o número da totalidade do povo de Israel. Né? Tanto é que depois nós vamos ver que mais adiante tem um profeta que erra a conta. Divide um pano em 12 e reparte 11. Né? Mas vamos ver depois isso aí mais adiante. Então, aí o livro de Juízes vai falando de diferentes. Então, Débora e Jael era Kenita, aquele que ensinaram usar o ferro para poder ocupar a montanha, para poder tomar a terra. Então, e os Kenitas tinham acordo com o filisteu.
Kenita fabricava ferramentas e armas para todo mundo. Para o filisteu, para quem comprasse. Então tinha um acordo com os filisteus de que não haveria agressão de nenhum filisteu contra os quenitas. E aí o general Cícera leva um revés na batalha, né? Débora consegue animar o povo e combate, e Cícera, ferido, meio ferido, cansado, está andando, e a Jael, que era a mulher de Eber, um quenita, o convida para entrar na tenda. Só que como Raabe, a prostituta, foi aliada, Jael, mulher, de novo, é aliada. Ela é a favor da luta de Débora. Sem, não sei, de repente até sem conhecer Débora, mas sabendo de que Débora lutava pela dignidade do povo, pela liberdade do povo, pelas famílias das trabalhadoras e trabalhadores do povo. Então ela manda entrar o Cícera na tenda, lhe dá um leitinho, o Cícera dorme e ela pega uma estaca da tenda, ela tem um braço muito forte, como ferreira, e crava a estaca, atravessa a cabeça do Cícera com a estaca e o prega no chão. E aí acabou, com a morte do Cícera, o filisteu se retira. Né? E aí Débora faz todo esse cântico, primeiro para puxar a orelha das tribos que não foram para a luta, né? E assaltando as que foram. Né? E principalmente para louvar Jael, que não tendo nada a ver com a luta, digamos assim, ela se tornou aliada e fez a diferença derrotando esse general que ameaçava o povo todo. Né? Então, e no final do Cântico de Débora, as mulheres de Cícera lá, não vão trazer as coisas que roubaram das tribos lá, não vão trazer para nós o ouro, as coisas. Então, as mulheres filisteas, diferente de Débora, de Jael, que era mulher que lutavam, né, pela dignidade do povo, né, e tal, elas eram mulheres dependentes do homem, que viviam no patriarcado, só esperando que os seus maridos trouxessem as joias, essas coisas que tinham roubado ou que tinham tirado depois de matar as pessoas em algum lugar. Né? Então, este é interessante. E temos outro relato com mulheres muito bom, que é a filha de Jefté, né? Que está mais adiante. Jefté é outro dos juízes, tá? E naquela época havia ainda um culto a Yahvé, também é aquele culto da tenda, tudo que se fala, não, isso é posterior, ainda estava havia a Arca da Aliança, mas não havia um culto. Então, o que faz Jefté? Jefté vai embaixo de uma árvore, né? A árvore carvalho, ela, deusa, né? Vai fazer uma promessa. Que se ele vencer a batalha, sacrificaria a primeira pessoa, desculpe, não era a mulher, a primeira pessoa que aparecesse na frente dele. E ele vai e vence a batalha. Quando está voltando, a filha, solteira e virgem na época era a mesma palavra, tá? Então, virgem, solteira, vem abraçar ele e ele tem que sacrificar a filha. Ele disse para a filha, olha, eu prometi, vou ter que te sacrificar. Isso significa que havia, para a deusa Anati, a deusa da guerra dos cananeus e filisteus, havia este tipo de sacrifício. Se era necessário vencer uma guerra, se deveria sacrificar uma mulher virgem para ir ao encontro de Anati e lutar junto com Anati contra Mochi, a morte, né? Que ficava no Sheol. Né? Então, essa era a prática que havia nesses povos antes. E as tribos veem que essa prática é uma prática inaceitável. Mas, então, quando a filha de Jefté aceita se sacrificar, as outras mulheres choram por cima das montanhas a morte da filha de Jefté. Né? Então, esse choro das mulheres é um sinal de que nunca mais deveria uma mulher ser sacrificada em favor de uma batalha. Então, mais uma vítima do patriarcado naquela época, né? E esse tipo de sacrifício é completamente banido com a história da filha de Jefté, né? E sua filha, tá? E aqui isso está, aqui estamos a luta, deixa eu ver se vem um pouquinho antes. Aqui é no capítulo 11 de Juízes que está a história de Jefté, né? E deixa eu ver.
quando ele então vence os inimigos, né? E ele diz, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, que atravessou Galaad, Manassés e passou por Mafa de Galaad, e de aí atravessou para a fronteira com os Amonitas, estava lutando com os Amonitas. E ele fez um voto ao Senhor dizendo, se o Senhor entregar os Amonitas em minhas mãos, então a pessoa que por primeiro sair das portas da minha casa, ao meu encontro, quando eu voltar com a vitória sobre os Amonitas, perecerá. Ao Senhor oferecerei em holocausto. E aí então vem toda essa questão, que é como, lembra o sacrifício de Isaac? Que Abraão leva a Isaac, e aí aparece um cordeiro, aqui, só que aqui morre, mas para que nunca mais ninguém morra. Tá? Nenhuma outra mulher seja sacrificada. Tá? E depois vem a história de Sansão, né? Que é uma história, obviamente, ficcional, que é uma crítica à monarquia, porque Sansão é um super-homem, né? Que mata filisteu com um osso de um jumento, né? Mas ele é muito fraco por ser muito orgulhoso. Então, ele amava uma mulher filisteia, que é do outro povo, né? E a outra irmã descobre que a força dele estava no cabelo, corta o cabelo dele, ele perde a força, né? É prisioneiro, e quando ele descobre que a força não estava no cabelo dele, que a força estava em Deus, porque Sansão era um nazireu alguém dedicado a Deus, que nem João Batista, não comia carne, não cortava o cabelo nem a barba, era sinal de dedicação a Deus. Então, aí estaria a força, a fé de Sansão seria capaz, né, de derrotar tudo. E não pode, porque o seu orgulho é maior. Né? E quando ele descobre, já está cego, recupera a força e ele morre junto com os filisteus, mostrando que esse não é o caminho a seguir, o caminho do orgulho, da força pessoal, né? Não é o caminho da humildade, do serviço a Deus e da luta coletiva, comunitária, conjunta, né? Então, e essa é uma história de Sansão que também está aí até para falar do rei que também se achavam, Salomão e outros se achavam, né, super, né? E que não é assim, e que nunca funcionou assim. Então, esse é o livro de Juízes, então vai indo, né, com essas histórias, tá? E então vai mostrando como as tribos vão se organizando, né? E aí termina. Vai ter o livro de Ruth depois no meio, mas Ruth não é um livro historiográfico, é uma novela. Então Ruth nós vamos tratar quando falemos das novelas. Então boa leitura de Josué e Juízes, presta atenção em Raabe, presta atenção em Débora, presta atenção na filha de Jefté, e a gente se encontra na próxima conversa sobre a Bíblia.